Olá, seja muito bem-vindo a mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Eu sou Camila Xavier e estaremos juntos pelos próximos 27 minutos. Simplificar a comunicação com o cliente pode ser a chave para bons negócios este ano. Então, na nossa conversa de hoje, vamos apertar a tecla SAP, eliminando todo o marketês nas relações com clientes. E quem vai nos mostrar como e por que fazer isso é a especialista em comunicação Carolina Fernandes. Ela incentiva pequenos e grandes empresários a abrasileirarem a comunicação para reforçar proximidade com todos os públicos. Seja muito bem-vinda, Carol! Obrigada aí, Camila, pelo convite. Para mim é um prazer enorme estar podendo vir falar exatamente de desmistificar o marketing, simplificar essa linguagem onde todo mundo hoje precisa de marketing, né? A gente sabe que desde o pequeno empreendedor até as grandes empresas precisam, até mesmo quando as pessoas precisam do seu próprio marketing pessoal. Então, é muito importante a gente vir falar desse tema e agradeço o convite. É verdade. Carol, como é que a abrasileiração dos jargões publicitários pode impactar positivamente o relacionamento com o cliente hoje? Você sabe, Camila, que essa parte do tecla SAP começou quando eu trabalhava no mundo corporativo, né? Então, eu trabalhava numa multinacional brasileira, mas eu me reportava direto ao presidente da empresa. Então, quando eu precisava passar algum projeto para ele, de fato, com que eu precisasse da melhor forma possível, ser assertiva, objetiva e ágil, porque ele tinha outras coisas para fazer, não adiantava eu chegar falando, não, a gente precisa criar uma landing page, por exemplo. Na verdade, a gente precisava de um formulário de contato, nada mais é. Então, se eu chegasse com algo como landing page, ele já entenderia que seria algo muito além do que, de fato, a gente precisa. Então, eu falo muito que os termos e jargões técnicos, eles são importantes dentro das próprias redações, das próprias equipes e agências de marketing, ou quando você fala com pessoas que falam a mesma linguagem. Agora, quando você quer aproximar do seu cliente, fica muito mais difícil, né, se ele não está inserido nesse contexto. Eu falo que é a mesma coisa que o tal do juridiquês da área jurídica ou do mediquês de médico. Então, às vezes o médico ele fala alguma coisa que você não entende, fica aquela coisa, não sei se é bom ou ruim, qual que é o diagnóstico que eu tive, mesma coisa no marketing. Então, para a gente, de fato, fazer uma conversão de vendas para os nossos clientes, eles precisam entender o que a gente está falando. E nada melhor do que a gente ser mais simples e fácil da forma como a gente comunica. É verdade, muitas vezes é interpretado até como algo caro demais, porque o nome é tão difícil que a pessoa já acha que, né, é algo muito grande, muito caro, né, muito custoso. É exatamente isso, Camila. E um outro ponto também, não só a questão de abrasileirar, mas a gente tem muitas, por exemplo, siglas, né? Então, a gente fala de CAC, que é custo de aquisição de cliente. Então, o cliente final não vai saber, porque, olha, a gente precisa pensar numa estratégia onde a gente vai reduzir o CAC. Aí ele vai falar, o que é CAC? Vou reduzir o quê? Se eu estou querendo criar uma estratégia para crescer. Então, a gente não pode confundir o nosso cliente, muito pelo contrário. A gente precisa ser de uma forma muito assertiva para que a gente traga a informação correta aí para ele. Então, desmistificar isso, a gente traz muito dentro dessa linguagem, no formato. Sim, você já mostrou alguns para a gente, mas quais são ali os desafios mais comuns enfrentados pelos empreendedores ao tentar se inserir no universo do marketing digital devido justamente ao uso de estrangeirismos? Eu vejo hoje, Camila, que a maior dificuldade das pessoas eu preciso investir no marketing digital, mas no quê? Né? Então, as pessoas pensam que estar em rede social, por exemplo, é só colocar posts ali sem alguma informação, ou colocar como se fosse um catálogo virtual, e tem muita estratégia, muita coisa diferente por ali, né? Então, quando a gente vai pensar aí, né, até no que você comentou, a dificuldade do empreendedor, muitas vezes quando ele vai tentar fazer um anúncio pago ali, tem essa parte do CAC, que é o custo de aquisição de cliente, tem várias outras siglas que remetem a isso, né? Então, quando a gente fala aí de CPA, custo por aquisição, ou CPC, custo por clique, CPM, custo por mil, CPV, custo por visualização. Então, você vai no Google Ads ali para fazer anúncio, você começa a se deparar com um monte de sigla e você fala, não sei o que é isso. Né? Então, é importante a gente sempre trazer esses nomes, não só com a sigla, mas também com esse fundamento, trazendo aí realmente
a informação que tem em alguma coisa, para que a pessoa não tenha que, a cada letrinha, ir procurar no próprio Google ou em alguma outra ferramenta de busca o que significa aquilo, né? Eu brinco muito que você entra em algumas reuniões e aí você começa a falar CPA, CPM, o CAC, LTV, CRM, enfim. E aí o cliente ele começa a ir anotando algumas coisas. De repente ele já se perdeu nas próprias siglas ou informações. Então, quando a gente consegue ser mais claro, mais simples na forma como a gente fala, é mais assertivo. Então, eu brinco muito que a gente chega e fala, você não precisa de uma landing page, você precisa de um formulário de contato para fazer uma atração do seu cliente ali, que ele vai preencher as informações dele para a gente trabalhar uma campanha, um e-mail marketing. Então, fica muito mais fácil para o cliente entender isso lá no final, para o empreendedor principalmente, né? Sim, agora, Carol, falando de público-alvo, como que o uso de termos em inglês ou jargões restritos à área de comunicação, de marketing, pode afetar a compreensão e a receptividade do público-alvo? Quando a gente fala do público-alvo, a gente primeiro precisa estudar eles, onde que eles estão, com quem a gente está falando e ver se eles estão familiarizados com essas informações, né? Então, quando a gente fala, às vezes, de uma área de finanças, né? Já falei do jurídico, já falei da parte de área médica. Se a gente está falando com aquele público, a gente tem que ver se, de fato, eles entendem essas informações, essa forma de abordagem, esse novo glossário, vamos dizer assim, que seja congruente aí com o que, de fato, eles trazem, né? Então, quando a gente vai pensar no público-alvo que a gente tem, é entender com quem a gente está falando para a gente usar essa linguagem com eles, né? Então, quando eu entro numa reunião com um cliente da agência que é uma equipe de marketing, eu posso ter uma abordagem falando de benchmarking, de público B2B, falar de branding, falar de outras coisas de uma forma mais técnica, mas quando eu falo, muitas vezes com clientes que eles são os decisores, mas eles não são da área de comunicação ou de marketing, a gente precisa entender o que a gente está falando. E que se o nosso cliente não está entendendo a comunicação que a gente está trazendo, quem dirá o público-alvo dele? Então, a gente precisa apertar a tecla SAP aí, quando eu falo muito, tanto no conteúdo que a gente passa para o nosso cliente, como a gente faz essa tradução para o cliente final dele, né? Então, toda a parte de comunicação é extremamente importante ser muito assertivo nessa comunicação de uma forma mais direta para o seu público realmente. Sim, com certeza. E você escreveu, Carol, um livro sobre isso, né? A tecla SAP do marketês. Quais são os principais pontos que você busca trazer no livro para os empreendedores? Camila, eu trouxe realmente coisas bem básicas, bem simples, para a gente sair dessa parte gurus de marketing, de internet e ser uma linguagem realmente acessível. Então, a gente fala muito de marketing digital, por que investir em marketing digital, como construir isso, a audiência de uma forma qualificada, falar com o seu público, entender sua concorrência, o quanto que você precisa investir nesse sentido, né? Pensar aí nessa parte de marketing de conteúdo, definição do seu público-alvo, onde a gente chama de persona. Então, tem muitas formas aqui do que a gente fala de, por exemplo, que rede social não é só Instagram, a gente fala aí de redes sociais de uma forma como socializar, como o próprio nome diz, sempre falo muito isso, como o próprio nome diz, rede social é feita para socializar, as pessoas querem ali conversar, ter uma comunicação mais direta. Então a gente passa por muitas coisas dentro de marketing, do digital principalmente, mas fala também de experiência do cliente, né? A gente sabe que o cliente só é um cliente mesmo se ele volta a comprar de você. Então essa parte de experiência do cliente para ele se tornar aí um cliente fiel e que fidelize de fato é importante dentro desse contexto, entre muitas outras coisas aí que a gente traz, que a gente vai aprofundando algumas coisas, inclusive inteligência artificial, né? A gente sabe que inteligência artificial no último ano veio de uma forma muito grande, principalmente nessa área de comunicação, na área de imagem, então não tinha como deixar de fora falar aí de ChatGPT, entre outras ferramentas aí que vieram para revolucionar essa parte de marketing, e eu trago também esse glossário. Então, não quer dizer que o livro ele não tenha nada de forma onde a gente fale alguma sigla, mas a gente traz esse glossário também para que fique muito mais fácil, para que as pessoas consigam compreender tudo que a gente fala numa linguagem mais fácil de entendimento.
Sim, eu ia te perguntar justamente sobre isso, Carol. Como aproveitar o potencial da inteligência artificial e do ChatGPT nas estratégias de comunicação das empresas? A gente fala muito, né, Camila, do ChatGPT, mas a gente já tem hoje uma infinidade de ferramentas de inteligência artificial que ajudam e muito para a nossa área, né? Então a gente fala aí de ferramentas de inteligência artificial que produzem imagens como o Midjourney, né? A gente tem algumas outras onde criam avatares, entre tantas outras aí. Inclusive eu falo em relação a essa parte das imagens fakes, né, falsas, que são criadas através disso, e a responsabilidade que se tem através desse tipo de comunicação, esse mercado de trabalho, o que impacta. Então eu vejo muito que o ChatGPT ele veio para ser um apoio, uma ferramenta de apoio. Ele não substitui o ser humano ainda, mas ele deixa o ser humano de uma forma muito mais organizada e mais estratégica. Então a ferramenta ela não vai pensar para você, você precisa ter bons prompts, como o nome diz, e apertando a tecla SAP nada mais é do que bom script ou roteiro que você coloque ali no ChatGPT, desses comandos, essas instruções, para que ele te traga informações relevantes. Mas um ponto, Camila, que eu vejo que é crucial é sempre validar as informações que são colocadas dentro dessas ferramentas. Uma coisa que a gente já percebeu, tentando e testando muitas coisas por aqui também, é que as ferramentas de inteligência artificial, elas não são feitas para te deixarem sem resposta. Então, muitas vezes ela pode inventar alguma coisa. Então, é importante você fazer o uso dela de uma forma consciente e validar as informações que ela te traz ali através de outros pontos de pesquisa. Então, por isso que é sempre importante ter um ser humano atrás de tudo ali para realmente conseguir estruturar esse conteúdo, conseguir validar a veracidade, né, o que tem de verdade ali, antes de fazer qualquer tipo de publicação. Sim, e Carol, o livro também aborda outras questões como autoridade em relação ao número de seguidores. Como é isso? A gente fala muito dessa questão de autoridade, né, onde as pessoas têm uma percepção de que ter mais seguidores é ter autoridade, quando na verdade o número de seguidores ele não quer dizer que você tem mais clientes, né? Então eu brinco muito que é melhor você ter um perfil engajado, onde as pessoas conversam com você, onde elas compram de você. É melhor ter 300, 500, 1000 ali do que 10 mil que só te seguem e não se comunicam e não compram de você. Então, o que de fato é importante nessa autoridade é quem de fato te segue, entender que seu conteúdo é relevante, entender que o seu produto ou seu serviço impactam e são necessários, e qualquer necessidade que ele tiver, você vai ser a primeira pessoa que ele vai pensar para uma conversão de vendas nesse sentido. Muito bom, Carol Fernandes, estou adorando o nosso bate-papo, estou aprendendo muito com você também. Mas olha, a gente vai fazer uma pausa rápida agora, porque nós vamos para o intervalo comercial. Mas olha, se você quer aprender a desmistificar e tirar esse marketês do seu vocabulário, não saia daí, que é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com a nossa entrevista especial. Você quer eliminar todo o marketês nas relações com seu cliente? Então acompanhe com a gente a entrevista de hoje com a especialista em comunicação Carolina Fernandes. Carol, voltando aqui ao nosso bate-papo, como que a simplificação da linguagem no marketing pode evitar aí frustrações e facilitar o diálogo com clientes? Eu vejo muito, Camila, que tem muita promessa hoje, né? A gente consegue impactar uma quantidade muito grande de pessoas, mas quantas de fato convertem, né? Eu falo que é sempre importante começar a testa pequeno. Você começa tendo um impacto menor, você começa a entender quem é o seu público de fato. Se você tem, por exemplo, a gente fala muito de empreendedor, né? Vocês falam muito aqui no canal dessa parte de empreender, é o mote, inclusive. E quando a gente fala de empreender, às vezes as pessoas têm um negócio local, então não adianta ela querer fazer uma grande exposição dentro das redes sociais ou gerar um anúncio num raio de localização que impacta diversas cidades onde o produto dela, muitas vezes, vamos dizer que
uma confeitaria ou algo que ela não consegue fazer essa entrega. Então, a gente precisa ter essa expectativa, entender quem é o público, qual é a região que a gente está, para impactar as pessoas certas, né? Então, dentro disso, sempre trazer mais próximo, vai testando pequeno, vai ampliando esse espaço para entendendo. Agora, se você tem, por exemplo, um e-commerce, você vai entendendo onde que tem mais vendas, você vai ampliando isso para entendendo onde que tem mais possibilidades de resultado, onde você consegue ir convertendo mais. Então, dá para você ir entendendo e encontrar o seu nicho aí para você nadar de braçada. Tem espaço para todo mundo. Ainda hoje, a gente só precisa ser criativo. Sim, com certeza. E Carol, dê alguns exemplos aí de palavras e expressões que podemos abrasileirar. Quando a gente fala, por exemplo, da própria landing page, né, que eu comento que a gente pode falar de formulário de contato, quando a gente fala de AdWords, que é a parte de anúncio, né, então a gente pode falar publicidade no Google, né, ou, por exemplo, a gente fala o Analytics, análise de dados, né, então, pitch de vendas, a gente pode fazer uma apresentação de vendas, né, então, algumas coisas dessas, por exemplo, B2B, business to business, né? Então a gente pode falar que é uma empresa que vende de uma empresa para outra empresa. O B2C, que é o business to consumer, aí a gente pode falar que a gente está vendendo uma empresa de uma empresa diretamente para o consumidor, né? Então tem tantas outras como branding, que a gente pode falar de marca, é uma infinidade aí que a gente acaba colocando aqui no livro a respeito. E quais são, Carol, os principais erros que os empresários cometem ao tentar se comunicar com diferentes públicos? O principal que eu vejo é não conhecer o seu público, não conhecer o que eles querem comprar. E porque eu falo muito também, Camila, de que nem sempre a gente precisa criar um produto, né? A gente precisa entender o que o nosso cliente precisa e aí a gente traz esse produto, né? Criar um novo produto para o cliente, é entender qual é a necessidade dele e através disso você trazer essa solução, né? Então eu vejo muito essa possibilidade aí de você conseguir pensar na experiência do cliente, de conseguir fazer esse tipo de atração através dos produtos que são pensados para o seu cliente. Então, como a gente faz isso? Entendendo qual é o comportamento desse consumidor. Então, dentro disso, você vai mapear o que ele gosta de fazer e como a gente sabe disso? Conversando com o seu cliente. Então, muitas vezes, a gente não dá muita atenção nas mensagens que são colocadas nas redes sociais, aquelas comentários ou algumas coisas, mas se ele fez alguma pergunta do seu produto ou do seu serviço, vale dar uma olhadinha lá dentro nas redes sociais dele e ver o que ele gosta, o que ele curte, o que ele posta. Então, às vezes, é uma pessoa que é fã de motos, por exemplo, e aí você tem um produto ou uma oficina, então você consegue entender que ele é um potencial consumidor de fato, numa necessidade. Ou é uma criança, né? Você vê que tem filhos, e aí você tem um produto que é para filhos, então para crianças. Então, você vai entendendo onde você consegue ter ganchos aí com a percepção e o olhar aí estratégico dentro das suas redes sociais, dentro das pessoas que se envolvem aí junto com as suas marcas, da forma como comentam ou curtem ali. E Carol, voltando a falar um pouquinho sobre o seu livro, A Tecla SAP, do Marketês, como que as orientações práticas do livro, elas podem transformar a complexidade do marketing em estratégias empresariais? A gente traz muito, Camila, exatamente isso, de como a gente simplificar, né? É testar pequeno, é começar num raio menor de espaço, vendo exatamente onde que você pode estar, vendo exatamente o que você pode ir começando, né? Tem essa falsa sensação de que você precisa ter um custo muito grande para começar. Na verdade, o que você precisa é começar e entender aí o que você vai fazendo, como que isso vai performando, o que as pessoas gostam que você poste. Às vezes, postar o dia a dia da sua empresa não é uma coisa de postar só um catálogo, como se fosse de produto, né? Não é a gente usar um material que seria impresso e colocar ali. As pessoas que estão no digital, elas querem ver outras coisas, elas têm curiosidade de entender, às vezes, como é feito o produto, como é entregue um serviço. Então, é muito legal quando as marcas e empresas, elas mostram muito isso, né? O dia a dia, os bastidores que a gente chama.
Sim, e tirar o marketês e o estrangeirismo, então, você acredita que torna a linguagem e a comunicação mais inclusiva? Como que isso pode influenciar a percepção do público sobre uma marca? Eu vejo muito, Camila, as pessoas dentro do nosso universo com muitas dificuldades de entender como fazer marketing, porque não sabem falar inglês ou porque são linguagens muito técnicas. E hoje a gente tem as redes sociais, que é um acesso gratuito, vamos dizer assim, né? Para você criar um login, uma senha e começar a fazer a publicação é gratuito. Então, querendo ou não, é uma ferramenta que as pessoas podem usar, mas às vezes são inibidas exatamente pela questão de não sei como fazer, não sei como usar, não sei o que eu posso produzir ali dentro. Então, realmente a gente traz um norte aí de como você pensar um pouco fora da caixa nesse sentido. E como que as práticas apresentadas no livro, elas podem ser adaptadas para empresas de diferentes setores e nichos de mercado? A gente traz, Camila, de uma forma muito ampla. Então, assim, como construir uma audiência qualificada. Então, dentro do que eu comentei, né, de olhar os comentários das pessoas que escreveram nas suas redes, ou no inbox ali, por exemplo, no Instagram. Isso, para qualquer empresa, funciona, né? As pessoas vão ter comentários independente do segmento que elas atuem. Então, a mesma coisa no e-mail marketing, a mesma coisa quando a gente faz o formulário de contato, a forma como você vai se comunicar. Então, tem muitas instruções e ferramentas que elas são aplicadas a qualquer segmento. Você só precisa, obviamente, adequar e entender qual é o seu público, qual é o seu perfil. Eu falo muito que não existe uma receita de bolo ou uma bala de prata para você estar ali. Então, você precisa realmente testar, conhecer o seu consumidor, porque às vezes o que o seu concorrente está colocando ali não é a mesma coisa que o seu público, a sua audiência vai gostar, porque são pessoas diferentes. Como a gente está falando de seres humanos que estão ali, tem muito dessa questão do perfil, do que são gostos das pessoas, o que faz com que de fato elas te sigam ali, né? Então, dentro disso, a gente tem algumas listas aí do que a gente consegue ir pensando em como analisar resultados e tudo mais, e isso é de uma forma bem geral, assim. Então, a gente traz os insights para que os próprios empreendedores, as próprias pessoas que trabalham no marketing consigam fazer essa aplicação independente do segmento que elas estão. Muito bom. E como personalizar a comunicação para diferentes segmentos de público, mas levando em consideração a diversidade cultural brasileira? O que você sugeria? Não, isso é uma excelente pergunta, Camila. Eu vejo muito que existe muito essa diferenciação, né, de cada lugar. Então, hoje a gente tem uma expansão aí, não só Brasil, mas tanto América Latina e agora Europa também. E a gente vê muitas diferenças e particularidades quando a gente fala. Estando em São Paulo, onde a gente está, mas tem equipe no Rio de Janeiro, a gente tem equipe no Nordeste, a gente tem equipe no Sul. Então, quando a gente vai pensar da forma cultural, a gente precisa pensar em datas sazonais, quais são as datas comemorativas nos lugares, qual é o tipo de importância que é dada em cada uma das coisas, né? E eu falo muito de cases de sucesso de algumas outras coisas. Por exemplo, eu posso citar marca aqui? Dando um exemplo de campanha de marketing? Claro. Então, legal. É que é bem recente, por exemplo, essa do Guaraná Antártica com a Joelma, que é uma coisa super regional do Pará e que viralizou no Brasil, né? Então, a gente pegar algumas particularidades de cada lugar e falar nesses contextos onde isso agregue para as pessoas, interesse, onde a gente consiga traduzir muitas coisas, né? Então, a gente tem, obviamente, uma linguagem, um padrão geral da empresa, mas quando a gente vai regionalizar algumas coisas, por exemplo, em campanhas de anúncios, você segmenta elas exatamente para aquele público. Então, você está numa região sul, você vai falar um bar. Em Minas Gerais, você vai falar um uai. E aí você pode ir criando conteúdos segmentados nesse raio de localização para um anúncio, para uma campanha, porque você já tem essa possibilidade no digital de fazer essa medição em qual região, qual estado, qual cidade que você quer fazer. Então, isso pode ajudar muito para segmentar nessa linguagem específica segmentada de cada um dos lugares regionais. Carolina Fernandes, especialista em comunicação, muito obrigada por esse bate-papo, viu? Adorei as dicas que você deu, parabéns pelo livro. Eu que Gostei agradeço. muito da nossa conversa hoje, obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Camila.
Obrigada. Muito obrigada também a você que ficou com a gente aqui, que nos acompanhou. Espero que o bate-papo de hoje tenha trazido aí vários insights, ideias legais para o seu negócio, viu? E olha, continue acompanhando a programação do canal Empreender, que você sabe, né? Assistir é sempre um bom negócio. E eu te espero na próxima entrevista especial. Tchau!